Mensagens do Reino de Deus, com o evangelista Diego Nascimento. Faça mais do que ouvir, tome posse e compartilhe a palavra de Deus. Mensagem de hoje: o esfriamento do amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 está escrito: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 7: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, irmãos. O que eu quero trazer nessa noite é uma palavra a respeito do primeiro amor. É uma palavra propriamente dita a respeito do amor. Nesses dias que estamos vivendo, nós temos visto muitas coisas bizarras, atrocidades. Outro dia eu estava na minha casa, já era 1 da manhã, eu estava acordado ainda. Aí de repente a minha mãe me chamou: Diego, tu viu o quê? 6 carros de polícia aí na frente? Não vi. Eu não sei o que aconteceu, mas tinha 6 carros aí, um monte de policial. Quando foi no outro dia, a minha esposa viu no jornal que lá na Compensa, um pai de família chegou em casa e na frente da sua casa estava um rapaz vendendo drogas. Aí ele foi e pediu que por favor ele saísse dali, porque o filho de 3 anos estava vendo aquilo. Aí ele não falou nada, saiu. Quando ele voltou com mais 2, puxou a arma e deu 2 tiros na cabeça da criança de 3 anos. Aí nós fomos descobrir, nesse mesmo jornal, na mesma reportagem, que eles foram presos lá perto de casa. Por isso que tinha aqueles 6 carros de polícia. Quando foi ontem, já deu no jornal, ou foi hoje, eu não lembro, que ele já foi assassinado dentro da penitenciária. Isso foi aqui em Manaus, na nossa cidade. Aí eu vi no outro jornal, um primo chamou outro primo para morar debaixo da sua casa. Morava no segundo andar, chamou para morar debaixo. Aí ele começou a pagar a esposa desse primo para lavar sua roupa. Aí um certo dia ele chegou em casa, pegou o celular do primo e viu uma foto da esposa. Ela tirou uma selfie. Por causa dessa foto, ele com ciúmes, ele chamou o outro primo e mandou matar aquele primo. Por causa de uma foto. Irmãos, é porque nós fechamos os nossos olhos. É porque nós não paramos para comparar o nosso tempo com 10 anos atrás, com 20 anos atrás. Eu ainda tenho memória de 20 anos atrás. Como era o mundo, como era que nós vivíamos. Tá cada dia pior, tá cada vez pior. Jesus ele fala, Mateus capítulo 24, no versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aonde é que eu quero chegar com isso? Que essa iniquidade, ela vai se espalhando. Ela vai se espalhando a ponto de querer invadir as nossas vidas. E se nós não vigiarmos, o amor dos nossos corações, o amor de Deus nos nossos corações, ele se esfriará. Se nós não vigiarmos, quando nós despertarmos, já estamos frios. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja em Éfeso. Quando foi pregado o evangelho para eles, eles aceitaram Jesus, foram transformados. Aí o que eles faziam? No início, no princípio, eles pregavam o evangelho de casa em casa, pegavam o seu alimento e repartiam com quem não tinha, pegava a roupa e repartia com quem não tinha, cuidava dos enfermos, era um fervor, oravam incessantemente,
Mas com o passar do tempo, esse amor foi esfriando. Com o passar do tempo, eles não pregavam mais o evangelho, já não repartiam o seu alimento, já não faziam aquilo que eles faziam no princípio. Então, irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi esfriando, foi definhando, foi enfraquecendo, foi emagrecendo. E Jesus, ele vem com esse alerta para a igreja, porque a palavra do Senhor, ela vem para nos alertar, porque Deus nos ama. Como um pastor, ele pega o cajado e nos puxa de volta para o caminho dele, para a posição que ele quer que nós estejamos. Aí eu pergunto para você, depois de ouvir um fato como esse no jornal, como é que fica o seu coração? Será que já está normal? A gente ouviu uma atrocidade dessa, será que já é normal? Será que a gente não se entristece mais? Se nós ouvirmos um fato como esse e não nos entristecermos, não chorarmos por dentro, é porque tem alguma coisa errada. Se nós não chorarmos com um pai como... Imagina o coração do pai, porque ele pediu para aquele homem sair da frente da casa dele. Ele matou a criança de 3 anos. A minha filha tem 3 anos. Imagina como é que está o pai. Imagina como é que está a mãe. Uma criança inocente que não sabe de nada, não fez nenhum mal para aquele homem. Se nós não chorarmos com um pai desse, com uma mãe dessa, é porque nós estamos nos conformando com este mundo. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar com o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso tempo. Nós devemos ser verdadeiramente luz e sal. Nós devemos verdadeiramente fazer a diferença na nossa geração. Temos que vigiar para essa frieza não alcançar as nossas vidas. Mas como é que nós podemos fazer isso? Mergulhando mais na palavra do Senhor, descendo mais em oração, sentindo o que Jesus sente pela humanidade. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então nós, como cristãos, nós temos que ter o coração de Deus. Nós temos que ter o coração do Senhor. Temos que ter os mesmos sentimentos que o Senhor tem. Se nós vemos a nossa família mergulhada no pecado e não abrimos nem a boca para dizer que Jesus está voltando, que amor é esse? É o amor de Deus? Não, meus irmãos, porque o amor de Deus, o coração do Senhor, ele pulsa pelas vidas, ele pulsa pelas almas. O desejo do coração de Deus é salvar o perdido, assim como um dia ele nos resgatou das trevas, da lama do pecado. Nós temos que lutar contra isso, contra essa frieza, e obedecer a palavra do Senhor quando Ele diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então nós temos que começar pelo arrependimento. Temos que nos arrepender por pregarmos pouco o evangelho. Isso serve para mim também. Temos que nos arrepender, como a evangelista falou. A filha dela é surda, é muda, mas ela prega o evangelho. E nós que temos a nossa fala normal, ouvimos, o máximo que nós fazemos ainda é pouco. Tudo o que nós fizermos ainda é pouco. Imagina quem não faz nada. É menos pouco, é menos zero. Então esse é um alerta de Deus para as nossas vidas. Se não nos arrependermos e voltarmos à prática das primeiras obras, Jesus ele vem e move o candeeiro, que representa os 7 Espíritos de Deus, representa o Espírito Santo.
E nós, sem o Espírito Santo, nós estamos a um passo da apostasia. Nós, sem o Espírito Santo, estamos a um passo da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Não adianta nós sermos cheios do poder. Eu estou cheio de poder e não usar para nada esse poder. Não usar para nada, nem para pregar para o nosso vizinho. Certa vez eu cheguei na casa de um parente meu que é crente há mais tempo que eu. Eu gravei, eu acho que uns 20 CDs, 15 ou 20, com mensagens da palavra de Deus, e dei para ele. Primo, tá aqui, ó, para você evangelizar seus vizinhos. Quando passou uma semana eu cheguei lá, voltei lá, perguntei: e aí, primo, deu os CDs para os vizinhos? Meu primo, ainda não tive tempo. É só dar o CD e deixar a pessoa ouvir. Beleza, então. Quando passou mais uma semana, e aí ele não tava, né? Perguntei pra esposa: e aí o meu primo deu lá os CDs pro vizinho? Ele ainda não teve tempo, ó. Ele já se mudou daquele local e não deu os CDs. Por que ela não deu também? Vocês estão entendendo o grau, o nível da nossa negligência? Nós somos negligentes. Se eu bater no meu peito e dizer que eu não sou negligente, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu devo fazer mais. Porque eu vou lhe dizer, meus irmãos, o mundo passa. Tudo isso vai passar. Muitas vezes nós corremos só atrás da melhoria da nossa vida. Mas essa não é a essência do Evangelho. Não é. Jesus, ele disse assim, alguém chegou com ele e disse assim: mestre, eu quero te seguir. Aí Jesus olhou e disse assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Trazendo para as minhas palavras, Jesus perguntou: e aí, tu vai querer me seguir? Eu não tenho onde morar. Jesus disse assim: não leveis alforjes, nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas. Olha o apóstolo Pedro. Entrou na porta do templo o mendigo: me dá uma esmola. O que Pedro falou? Ele tinha ouro e prata? Não tinha, meus irmãos. Não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele não tinha. O apóstolo Paulo, ele morreu pagando aluguel. E ele era um empresário, fazia tendas, tinha de onde tirar o dinheiro dele. Morreu pagando aluguel. Pergunta: aonde é a casa de Paulo? Onde é a casa de Pedro? Hoje a gente chega em qualquer cidade do mundo: olha, aqui morou o rei número tal. Vai lá em Petrópolis, né? Aqui morou Dom Pedro, a princesa Isabel. Tá lá a casa. Como é que morreram os apóstolos? Da pior maneira possível. Cadê os túmulos? Nem túmulo tem. Mas que evangelho é esse que as pessoas procuram a melhoria de vida? É errado? Não é. Mas o nosso objetivo como cristãos não é esse. Jesus não mandou fazer isso. A pessoa vem e faz campanha para conseguir um carro, faz campanha para conseguir casa. Desculpa, nada contra. Faça a campanha que você quiser. Procure, corra atrás, batalhe. Deus, ele dá? Dá. Mas o nosso objetivo, o princípio não é esse. Jesus, ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não adianta eu ficar em casa desempregado, esperando cair do céu. Só vou para a igreja depois que eu tiver empregado. É o contrário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vem para a igreja, vem orar, vem ler a Bíblia, vem para os cultos, vem para as orações. Deus, ele vai abrir a porta. A igreja hoje, ela é ensinada, não 100%, mas boa parte, a caminhar ao contrário. Isso é um alerta para as nossas vidas, para nós voltarmos ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Outro dia alguém se escandalizou comigo, porque vamos falar a verdade, o carro, ele causa uma preguiça. Me diga aí, quem tem carro aqui, que faz caminhada? Meus irmãos, eu sei como é que é. Deus me prometeu um carro, eu já estou preocupado.
De certeza eu vou engordar. Mas outro dia alguém se escandalizou comigo. Eu moro aqui no Santo Agostinho. De lá pra cá dá 40 minutos. A gente vem aqui por dentro, né, do Lírio do Vale, andando. Não foi? A Paula veio, né? A gente tinha dinheiro? Tinha. A Gisela não falou? Eu perguntei, tem dinheiro? Tem. Não foi? Mas a gente vai andando aqui por dentro. Aí eu até briguei com ela. Por que tu não falou que a gente tinha saído mais cedo? Pra chegar mais cedo na igreja? A gente veio andando. Quando chegou aqui, alguém se escandalizou. O evangelista veio a pé? Não acredito. Não pode. Ele não pode vir a pé pra igreja. Aí eu falei assim, a gente tá bem que a gente tá andando. Jesus não tinha carro, não tinha jumento. No dia que foi para entrar em Jerusalém, chamou o discípulo, olha, vai naquela casa ali, lá tem um jumento, uma jumentinha. Pega o jumentinho, se alguém perguntar, diga que foi o Senhor que mandou. Ele não tinha. Tá entendendo? Qual é o problema de andar a pé? E se não tem dinheiro, eu venho a pé do mesmo jeito, com dinheiro ou sem dinheiro. Se eu quiser caminhar, eu caminho. Jesus não tinha carro, não tinha jumento. Ele andou Israel todinho a pé, ele e os discípulos atrás. Por que eu vou me desesperar e arrancar os cabelos por causa de carro? Não é verdade? Por quê? Eu não vou para a igreja porque eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus e não dá para ir não, que eu vou chegar lá todo suado, fedendo. Tá aqui, ó. Tu já veio a pé da compensa pra cá? Tu já veio junto com ele? Já vieram a pé da compensa. Pensa que Deus não vai recompensar? Então a igreja ela é ensinada a caminhar ao contrário. Só tá abençoado se tiver carro. Só tá abençoado se tiver emprego. Só tá abençoado se tiver casa. Mais uma palavra que o Senhor diz: a vida de um homem não consiste nos bens que possui. Não consiste. Ter grandes patrimônios não quer dizer que seja um homem de Deus. Não quer dizer que seja rico para Deus. Não quer dizer nada. Jesus ele fala ao contrário: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões vêm e roubam. Antes, juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam. E Jesus ainda garantiu o seguinte, para quem não tem casa: lá vai, vou preparar-vos lugar. Jesus ele foi preparar lugar para nós. Então eu tenho uma casa garantida, ó, na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Eu vou morar numa cidade que é toda de ouro. Pra que eu vou ficar me escabelando por causa de casa? Deus já prometeu me dar uma casa, prometeu, então acabou-se. É só eu continuar fazendo a obra dele e esperar. Porque se eu não confiar e ficar me descabelando, cadê a fé? Então todas essas coisas que são chamados as preocupações desse mundo, elas vêm para roubar o nosso amor. Aí tudo isso nos tira da prática das primeiras obras. Quando nós éramos novos convertidos, a gente evangelizava mais, a gente andava mais na rua pregando o evangelho, entregava mais folheto, telefonava mais para os outros, visitava mais, fazia tudo mais. Era tudo 100%. Agora é tudo 50%. Espera aí, Jesus, é 50% da minha vida para mim e 50% para ti. Jesus não quer isso. Ele quer 100%. O Senhor está abrindo os nossos olhos nessa noite. O Senhor está nos alertando nessa noite para nós fugirmos desse grande perigo que se chama esfriamento do amor. Esfriamento. Cadê as orações? A intercessão pelas vidas, pelas almas? Amém, irmãos? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí eu termino com o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.